Fala pessoal, aqui quem fala é Vitor Hugo Fernandes, professor e comentarista político. O tema do vídeo de hoje é o seguinte: Bolsonaro planejou, mas por que não deu um golpe de Estado? Bom pessoal, vocês devem estar vendo os novos escândalos aí sobre a família Bolsonaro, né, no esquema de falsificação da carteira de vacinação, né, deles, onde ficou claro, provado, evidente, que Bolsonaro mandou falsificar a carteira de vacinação dele dizendo que tomou vacina, quando na verdade Bolsonaro não tomou vacina nenhuma, ele só falsificou aquilo ali para poder, né, viajar para os Estados Unidos, entrar para outros países, cometendo assim crime contra a saúde pública. Isso foi descoberto através de uma operação da Polícia Federal que prendeu o tenente-coronel, né, o Mauro Cid, que era o ajudante de ordem de Bolsonaro, o braço direito coladíssimo com o Bolsonaro, e prendeu também o ex-militar, né, o Ailton Barros. E aí, nisso que prendeu ele, prendeu também, né, naturalmente, os celulares deles, onde eles tinham conversas ali pelo WhatsApp, e, muito burro inclusive, né, deixou um monte de lastro ali na conversa pelo WhatsApp, em vez de pagar as conversas, em vez de falar pessoalmente, fala esse tipo de assunto no WhatsApp, né, você vê o nível de sofisticação desses militares, né, o grau de inteligência. E nessas conversas de WhatsApp deles se pegou um monte de conversa sobre como elaborar, como dar o golpe de Estado que a gente sabe que Bolsonaro tanto queria. E ali tinha todo um planejamento, né, toda uma conversa de como seria esse golpe, né? Eles deveriam decretar estado a GLO, né, de garantia da lei e da ordem, deveriam prender o Alexandre de Moraes, que era o presidente o presidente do TSE, alegando que houve fraude das urnas, sem comprovação nenhuma, mas para eles não importa ter comprovação, né, o discurso que eles fazem, né, de que teve fraude das urnas, e pressionar, né, que eles deveriam pressionar o comandante do Exército, para que, né, enfim, reunindo esses fatores, eles pudessem dar um golpe de Estado que eles tanto queriam, né? Eu estou alertando há um tempão, no Aquis, outros programas que eu participei, que Bolsonaro quer dar um golpe de Estado, teria dado um golpe de Estado se tivesse força. A questão é, Bolsonaro quis, né? Teve plano para isso, inclusive, teve minuta de golpe, tem mais um fator que comprova que Bolsonaro sim planejou um golpe. Agora, por que não teve golpe? Por que não se concretizou o golpe de Estado? O que faltou para de fato se concretizar isso? Dois fatores são fundamentais para a gente entender isso. Primeiro, que as próprias conversas dele já dão um indício para a gente do porquê que não concretizou. A própria cúpula das Forças Armadas não aderiu. Você não teve adesão ali do comandante de Exército, Marinha e Aeronáutica. Não tem golpe de Estado sem que você tenha adesão dos militares. Para você dar um golpe de Estado, particularmente à moda antiga, né, com força armada na rua, onde os militares se impõem, eles falam ali, né, que eles têm a caneta e têm a força. Ainda comandavam o Estado brasileiro naquele momento, né? Então tinha força. A força que eles se referem, né, são as Forças Armadas. Você não dá o golpe de Estado sem ter, né, o apoio dos militares. Como a cúpula como se fala militar e política, gente está falando da cúpula, né, generais dos níveis mais altos. A gente não está falando de militares em geral, né? Militares em geral não têm poder de tomada de decisão política nenhuma. A gente está falando dessa cúpula, né, dos militares. Então, de repente, você que está me assistindo que é soldado, que é cabo, que é sargento, fica tranquilo que a gente não está falando de você. A gente está falando de militares que tomam decisões políticas, né? Os militares não apoiaram. E os militares sempre apoiaram. Todo movimento golpista tem que passar por eles. Os militares deram o golpe da República de 1889. Os militares ajudaram Vargas a chegar ao poder em 1930. Os militares ajudaram a tirar o Vargas depois de 45. Os militares deram o golpe em 64. Os militares ajudaram a dar o golpe na Dilma em 2016. Então, os militares sempre tiveram ali participação em todos os golpes. Sem a participação dos militares não tem como você ter um golpe. Então, esse é o primeiro fator. Não houve adesão. Eles não quiseram jogar o Brasil no isolamento internacional terrível que viria depois de um golpe de Estado, porque esse golpe não seria reconhecido por boa parte do mundo. O Brasil seria um país bem mais isolado ainda do que já estava durante o governo Bolsonaro. Outro fator importante para isso é que Bolsonaro não teve apoio das elites econômicas como um todo. Bolsonaro tinha apoio escancarado de setores da elite brasileira, como, por exemplo, o agronegócio. Mas Bolsonaro não tinha apoio das elites como um todo. Você teve aquela publicação, né, daquela carta, se não me engano foi em São Paulo, que reuniu vários juristas e também vários setores importantes do empresariado. Onde um setor importante da elite brasileira, elite financeira brasileira, como por exemplo os donos do Bradesco, deixaram claro, se não me engano, um acionista importante do Itaú também se manifestou. Então a gente já está falando aí da elite financeira do Brasil,
assinou a Carta em Defesa da Democracia, ou seja, deixando claro, não embarcaria numa aventura golpista. Então, Bolsonaro não tinha o apoio dos militares, e Bolsonaro, militares eu digo, né, alta patente, e Bolsonaro não tinha apoio das elites brasileiras. Você não pode ter essa desunião. Em 64 você tinha o apoio dos militares como um todo, e também não era o exército todo, né? Vamos lembrar que uma parte importante do exército, das Forças Armadas, não queria um golpe de 64, né? Houve uma decisão ali, sempre tem, né, nas Forças Armadas, mas a maioria estava com os golpistas, né? E os que não estavam foram os mais a serem perseguidos logo em seguida, né? Você teve o apoio dos militares em 64 e você teve o apoio massivo das elites brasileiras ao golpe de 64. Você teve uma divisão das elites brasileiras nesse momento. Uma parte menor, né, apoiando o golpe, e com certeza dentro dos militares tinha setores ali golpistas que queriam dar o golpe à moda antiga, mas não predominou essa força, porque com certeza a maioria não apoiou, não desejou esse golpe. E se você não tem Força Armada, se você não tem elite econômica, como é que você vai dar golpe de Estado? Com apoio de quem? Das mídias, Bolsonaro teria apoio das mídias que eles têm, né, de redes sociais, Record, com certeza apoiaria, mas não teria apoio de Globo, não teria apoio de talvez outras emissoras, difícil dizer, né, porque eles agem sempre conforme as conveniências, né. Agora, tá escancarado, né, mais uma prova desse plano do Bolsonaro de dar um golpe de Estado. Agora, não tem prova ainda material dizendo o Bolsonaro, com falas do Bolsonaro, dizendo que ele planejava um golpe de Estado. São subalternos dele, são pessoas intimamente ligadas a ele. É lógico que a gente sabe que é o Bolsonaro que estava por trás disso tudo, né? Eles não estariam batendo esse papo sem saber, sem ter certeza de que o Bolsonaro apoia daquilo que eles estão fazendo ali, né? Agora, ainda não tem provas ligando o Bolsonaro diretamente a isso. Por exemplo, Bolsonaro sabia da questão do cartão de vacinação que estava sendo falsificado. Os próprios militares presos agora já declararam isso. A gente fez a pedido do Bolsonaro, ele que mandou a gente fazer. Agora, não tem prova ainda de que Bolsonaro planejou, ele mandou. A gente tem indícios, mas não tem prova ainda de que o próprio Bolsonaro planejou esse golpe de Estado, né? Agora, Bolsonaro vai ser preso ou não? Isso não é uma questão jurídica. Isso é uma questão política. Isso é uma decisão política que se toma. A cúpula do Supremo Tribunal Federal, o quanto que o governo brasileiro vai jogar de munição nisso, porque é lógico que isso incendeia o país, né? É lógico que isso vai inflamar os bolsonaristas. Lógico que se fica avaliando o peso político disso ou não. Quando se decidiu prender o Lula, não tem nada a ver de questão jurídica, gente. O Lula foi preso para poder não concorrer às eleições de 2018. Foi uma decisão política da cúpula da justiça brasileira, das elites brasileiras. Prender ou não o Bolsonaro não tem nada a ver com o mundo jurídico. Lógico que tem que ter indícios jurídicos, né? Mas aí, tendo todas as provas ali jurídicas, você toma a decisão política de prender ou não. No mundo real é assim, né? A Dilma não tomou um golpe de Estado em 2016 por pedalada fiscal. Isso é besteira. Tomou-se a decisão política de tirar a Dilma e botar outro, né, no poder. Então, vai depender de pressão política. Vai depender das novas informações que vão vir. Vai depender de pressão política e vai depender da coragem do judiciário brasileiro de enfrentar essa cúpula, essa corja bolsonarista que está no poder e está causando tanta desgraça à sociedade brasileira. Lógico que eu torço que o Bolsonaro seja preso amanhã, né? Vou ficar muito feliz e comemoro isso, mas aqui a gente tem que fazer a análise o mais fria possível, né? Pessoal, então é isso, fico por aqui. Queria convidar vocês, né, a curtir o vídeo, comentar o vídeo aqui, dizer o que você achou, compartilhar com aquela pessoa que está achando que também o Bolsonaro vai ser preso hoje, amanhã, né? Não é tão simples assim. Mas vamos lá e vamos torcer por essa prisão ocorrer o quanto antes. Então, ok, pessoal? Um abraço, até domingo.